Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar a correção do PET 4 de Biologia do terceiro ano. Então pessoal, essa primeira questão, temos que em um laboratório de genética experimental observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Aqui tem a bactéria, fizeram o isolamento do DNA bacteriano, clonaram o DNA e extraíram o gene de interesse, aquele gene que estava conferindo a resistência à praga. E fizeram a fabricação do gene. Eles pegaram esse gene e inseriram nas células do tecido da planta. Você pega o tecido da planta, insere o gene, faz uma cultura de tecido e a partir desse tecido você tem uma nova planta. Aí vem, do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada. Transgênica, porque ela é uma planta que foi geneticamente modificada. Transgênica. Próximo. Número 2. Há milhares de anos, o homem faz o uso da biotecnologia para a produção de alimentos, como pães, cervejas e vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares, chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando-a leve e macia. O crescimento da massa do pão, pelo processo citado, é resultante da liberação de gás carbônico. Esse gás carbônico é liberado e aí faz o pão inchar, a massa crescer, no caso. 3. Na década de 1930, geneticistas japoneses produziram melancias sem sementes. O uso de método foi baseado na exposição de sementes de melancia normais a substâncias químicas que dobravam o número de cromossomos. Depois cruzavam as melancias de sementes modificadas com melancias de sementes com o número normal de cromossomos. Os descendentes desses cruzamentos não podiam produzir suas próprias sementes porque possuíam um número anormal de cromossomos. Aí vai para número 4. Marque as alternativas corretas e some o resultado final. As melancias obtidas pelos japoneses são um dos muitos exemplos de plantas transgênicas. Não, né, gente? Não foi inserido nenhum gene diferente. É entre as melancias mesmo. Aves como Chester e Fiesta, vendidas comercialmente, são obtidas por meio de transferência de genes. A seleção artificial não leva ao aparecimento de novas variedades de um animal ou planta. A seleção artificial faz novas variedades. Por exemplo, nós temos vários exemplos de culturas de plantas e criação de animais que foram selecionados artificialmente. Para a transferência de genes de uma espécie para outra espécie, podem ser utilizados vírus como transportadores de genes. Sim, você pode pegar um vírus como vetor do gene e aí você passa o gene que você quer para o vírus e o vírus injeta na célula que você quer que seja atingida. 16. Comprovadamente, os diferentes tipos de produtos oriundos dos organismos geneticamente modificados trazem sérios riscos à saúde humana. Não, né, gente? Se fosse sérios riscos, não tinham sido mantidos até hoje. 32. Mutações no DNA, portanto, no genoma dos seres vivos, fazem parte do processo de evolução biológica e podem ocorrer em qualquer ser vivo. Certo? São certas as afirmativas 8 e 32, somando aí 40, né? Próximo. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu
a informação responsável pela fabricação da insulina humana em bactéria para que ela passasse a produzir a substância. Aí vem. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante da insulina humana. Então, essa sequência de DNA humano que foi colocado dentro da bactéria fez com que ela passasse a produzir a insulina dentro de suas atividades. Ela produzia suas próprias substâncias e produzia também a insulina. Muito interessante. Depois é só filtrar. Você separa o composto de interesse dos outros. 6. Biotecnologia é o conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema, analisa as afirmações a seguir. As técnicas biotecnológicas possibilitaram a indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos, por exemplo. Certa. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônios de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, certo? 3. Hoje a utilização de plasmídios bacterianos restringe-se à produção de novos medicamentos? Não. 4. Através de técnicas biotecnológicas é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas? Isso mesmo. E a 5, a aplicação da biotecnologia está limitada à área médica? Não. Tá certa? Número 7. Sobre genética e biotecnologia, assinale o que é correto. Está correta? Alternativa D. Terapia gênica consiste em substituir o alelo anormal que causa doença pelo alelo normal. Semana 2. Leia atentamente a afirmação abaixo sobre produtos transgênicos. Alimentos transgênicos são alimentos geneticamente modificados com alteração no código genético. A afirmação é incorreta. Por quê? Pois tanto os organismos transgênicos como não transgênicos possuem o mesmo código genético. Então, pessoal, o código genético é universal. Todos os organismos obedecem ao mesmo código genético. Todos os organismos conhecidos, certo? Por isso, é incorreto afirmar que o código genético é diferente. O que é diferente é a expressão gênica, tá? Agora o código genético é igual. Todos nós. Continuando. 2. No Brasil, foram plantados 40,3 milhões de hectares com sementes de soja, milho e algodão transgênico em 2013, com um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Esse desempenho levou o Brasil a consolidar a posição conquistada em 2009, o de segundo lugar no ranking de área plantada com transgênicos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então aqui a gente vê a adoção de transgênicos no Brasil, né? Aqui para soja, milho e algodão, hectares aqui, que houve um aumento em relação entre 2009 e 2013. Sobre o assunto, assinale que for correto. Temos como correto aqui que através da tecnologia do DNA recombinante foi possível produzir plantas geneticamente modificadas com genes bacterianos que conferem resistência a pragas da lavoura. Então, no meio dessas bactérias, você coloca o gene de interesse nelas, faz com que essas bactérias introduzam esse gene na planta e aí a planta passará a ter essa nova qualidade. No
caso aí de resistência a pragas da lavoura. Continuando. 3. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Nós estudamos isso no ano passado. Número 4. O Instituto de Pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formaram um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em uma espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a introdução, o cromossomo da Mycoplasma capricolum foi neutralizado e o cromossomo artificial da Mycoplasma mycoides começou a gerenciar a célula produzindo suas proteínas. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de programar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas ou combustíveis. A programação genética é muito importante porque facilita na obtenção de resultados mais eficientes. Número 5. A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção no transgênio do núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, a organela celular poderia ser utilizada para a inserção do gene nas leveduras. Seria a mitocôndria, porque as únicas organelas que possuem DNA próprio na célula são os plastídeos, na célula vegetal, e as mitocôndrias na célula animal, na célula do protozoário, na célula do fungo, certo? Continuando. Semana 3. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura em que cada casal apresenta um padrão com duas bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas com a do bebê. Certo. Então, como que a gente entende isso aqui, pessoal? Funciona assim. Se o bebê tem essa faixa preta aqui, por exemplo, ela tem que ter vindo de algum lugar, ou do pai ou da mãe. Mesma forma, se o bebê tem essa faixa branca, tem que ter vindo do pai ou da mãe. Este casal aqui, por exemplo, não tem nenhuma faixa branca, já é descartado. E se tem a faixa branca e não veio nenhum do pai ou da mãe, o 5 não é o pai. E a 5 também não é a mãe. Ok? Continuando aqui, ó. Pode ter recebido de todos, a faixa branca. Pode ter recebido de todos, a faixa preta. Não recebeu nem do 1, nem do 2. Mas pode ter recebido do 3 ou do 4. Então a gente vai continuar olhando só eles. Aqui, ó. Faixa branca. Certo? Pode ter recebido os 2. Aqui. Faixa branca pode ter recebido os 2. Preto. Não tem. Se ele não tem, esse casal aqui não tem, a gente tinha eliminado os outros, só tinha sobrado o 3 e o 4. Se o 4 não tem nenhum preto para ter mandado para ele, então é o casal 3.
Se vocês continuarem observando aqui para baixo, comparando com o filho, dá para ver que ele recebeu uma faixa aqui ou do pai ou da mãe, certo? E por isso a gente consegue comprovar que é o casal 3, que são os pais deste bebê. Pela comparação aqui de bandas. É bem interessante esse processo de investigação. Número 2. A impressão digital genética fingerprint é um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética. Já disponível em alguns laboratórios, seu resultado se traduz num padrão de bandas semelhantes a um código de barras utilizado no comércio. A impressão genética dá identidade individual de forma segura. No DNA fingerprint, o que se observa são sequências de DNA. 3. A prestigiada revista Science elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em que crianças portadoras de atrofia muscular espinhal do tipo 1, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não patogênicos que continham uma cópia normal do gene em questão foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviveram além dos 2 anos e apresentaram melhoras na capacidade de movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase a seguir. Os vírus injetados nas crianças foram capazes de... Vamos completar com a alternativa C, que é a correta. Atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene. E 2 aqui. Restaurando a produção da proteína essencial à função dos hormônios da medula. E aqui 3, né, que passaram então a controlar adequadamente os músculos. Certo? Próximo. 4. O jornal Folha de São Paulo, em junho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro e DNA para apurar ataque de facção. A notícia tratava do uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presentes na cena de um crime. Sobre esse aumento, o poeta afirmar que aqui, ó, na eletroforese, é um processo em que você submete o DNA em um aparelho que irá fazer com que haja uma diferenciação por massa, né? E essa diferenciação por massa forma diferentes velocidades no caminho do DNA. Uns sobem mais, uns sobem menos, fragmentos sobem mais, esses fragmentos sobem menos, vão fazer aquelas bandas que a gente viu lá naquela questão lá do bebê. Essas bandas aí que estão sendo formadas determinam quando a gente já vai falar assim, a revelação do DNA, determinam o padrão, né, o fingerprint daquele indivíduo. Na eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa, que é o fingerprint. 5. Um gene de uma espécie de água-viva foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficavam expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, brilharam.
A técnica pode ser usada para marcar células cancerosas e, com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que ocorreu a produção de proteínas que ficam fluorescentes, né, nas células do camundongo, revelando que houve expressão dos genes da água-viva. Mais uma vez, só é possível que os genes da água-viva sejam expressos no rato, porque o código genético é o mesmo para todos os seres vivos, que indica que nós tivemos uma mesma origem comum, como a evolução das espécies mostra. Semana 4. Número 1. Quase todo o genoma humano tem alguma função, diz pesquisa. Parece que a ciência finalmente está começando a abrir a caixa preta do genoma. Um novo olhar sobre o conjunto do DNA humano indica que ao menos 80% dos seus 3 bilhões de letras químicas tem alguma função. E sim, isso é surpreendente, porque desde que o genoma humano foi soletrado pela primeira vez há 12 anos, a impressão que ficou é que 95% dele era DNA lixo, ou seja, DNA que não era usado. Sobre o DNA humano, assinale a afirmativa incorreta. A partir do sequenciamento genético total do DNA humano, é possível avaliar o prognóstico de várias enfermidades distintas, incluindo diferentes tipos de câncer, problemas cardíacos, diabetes e Alzheimer. É necessário que se analise a expressão gênica. Você fez esse sequenciamento. Sequenciamento é você saber a sequência de bases nitrogenadas do DNA. Agora, o necessário é saber o que essas sequências produzem, como que elas se expressam, como que elas vão agir. O sequenciamento é só as letrinhas. O que vai fazer o prognóstico dessas enfermidades é saber o que essas sequências como que essas sequências irão interferir na produção de proteínas, como que a expressão gênica vai se realizar. Então não é questão de sequenciamento, mas sim de expressão gênica. Semana 4, número 2. O gráfico apresenta o percentual aproximado de DNA não codificadores de proteínas de diferentes grupos de organismos, tem bactéria até o ser humano. Pela análise do gráfico, de acordo com seu conhecimento sobre o assunto, é correto afirmar, exceto que os organismos evolutivamente mais complexos transcrevem e traduzem menos proteínas do que os menos complexos. Veja, aqui por exemplo, percentual de DNA não codificador. As bactérias codificam praticamente tudo que está no seu DNA. Praticamente todo o DNA dela é único e circular. Todo esse DNA que está lá no seu único cromossomo praticamente será expresso. Só que a quantidade de proteínas que nós produzimos, ou seja, a expressão gênica dos seres humanos é bem ampla. Não é porque nem todo o DNA é codificante que ele estará produzindo poucas proteínas, ou seja, ele estará transcrevendo pouco. Porque mesmo não sendo todos os pares de bases, ainda há uma grande expressão, certo? Por exemplo, o ser humano expressa muito mais genes do que a bactéria, porque ele tem mais genes. A bactéria tem um cromossomo, nós temos 46. Ok? Continuando. Número 3. Todos os organismos vivos possuem moléculas de DNA. Assim, se 2 organismos são parentes próximos, seus DNAs serão semelhantes. Por outro lado, quanto mais distante for a relação entre eles, mais diferenças moleculares terão. Com
Comparando seu DNA de chimpanzés com o de gorilas e com o de humanos, viu-se 91% de semelhança com o primeiro, gorilas, e 96% com o último, humanos. Esse fato sugeriu que humanos e chimpanzés são mais aparentados entre si, né? A aparência é bem... Humanos e chimpanzés são bem mais aparentados entre si. Continuando. 4. Mapeamento de toda a sequência dos nucleotídeos existentes nos 23 pares de cromossomos humanos. É o que foi conseguido pelos pesquisadores há alguns anos, dá apenas um passo no conhecimento do nosso genoma. 5. Ultimamente tem sido anunciado uma série de projetos genoma, com o objetivo de sequenciar genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir a sequência de bases do seu DNA. Bom, pessoal, esta foi a correção do PET Biologia do terceiro ano. Quem já fez, corrija. E quem ainda não fez, use a explicação como base para fazer as suas atividades. Até a próxima.